E aí, pessoal, Tio Melo TV, se liga, vamos embora. Eu sou o professor Iago Melo e hoje a gente vai com mais uma aula de artes, começando com as nossas queridas, amadas por muitos, alguns pouquinhos que odeiam, vanguardas europeias. E para quem deu o nosso pontapé inicial com todas elas, o nosso querido, ilustríssimo, incrível impressionismo, também famoso por Claude Monet. E também por uma expressão magnífica que ele trouxe para tudo. E que haja cor. Se no princípio foi dito e que haja luz, agora que haja cor. Bem, esse movimento ele é conhecido assim como impressionismo pelo fato de que ele marcou a primeira revolução artística desde a Renascença. A gente teve outros movimentos artísticos até então, mas ele representou uma revolução absurdamente grande, assim como a Renascença fez. Então, ele nasceu lá na França, por volta de 1860, foi até 1886, não durou tanto, mas teve força. Ele determinou o curso de quase tudo que surgiu depois. Se bem que ele determinou o curso de tudo, até por causa das vanguardas europeias. Então, os impressionistas, eles tinham a questão para representar as sensações iniciais que ele viu. Era uma sensação imediata através de luz e de cor. Eles priorizavam muito isso, com o objetivo de apresentar sua impressão, ou as percepções sensoriais que eles tinham iniciais sobre as telas, sobre as imagens que eles estavam vendo, e registravam tudo por um breve vislumbre. Olha só, deixa eu tirar o zoom para ficar mais legal. Isso aqui é a impressão do sol nascente do nosso ilustríssimo Claude Monet, que foi feita em 1872. Vocês podem olhar aqui como ele trouxe também a questão da luminosidade lá do sol que veio percorrendo as águas. Muito, muito maravilhoso. E em suas características, ela vem registrar a tonalidade dos objetos, que vão ser refletidas durante a luz solar, por isso que a gente pode observar muito bem essa característica no quadro do sol nascente. Eles são figuras que não vão ter um contorno nítido. E tem muita gente que diz, você quer diferenciar impressionismo de pós-impressionismo? Impressionismo, borrado. E o pós-impressionismo, mais borrado ainda. Então, eles não vão ter aquela nitidez nas imagens que eles estão fazendo. E as sombras vão ter luminosidade, vão levar cor, tanto que é uma impressão visual do que aquilo causa. Elas não vão ser somente sombrias, escuras, pretas e vão estar lá. Elas vão causar impressão, então elas vão ter um tanto de vida. Elas vão ser limpas, puras, elas vão ser dissociadas nos quadros, em bem poucas pinceladas, em pequenas pinceladas, que devem misturar as cores. Tudo que deve misturar as cores é quem vê, é o nosso querido espectador. Então ele vai transformar a pintura mais numa questão de ilusão de ótica. Não vai ser levado tanto à técnica, aquela técnica de perfeição absurda, e sim mais a questão da ilusão de ótica que vai ser atribuída, e a impressão vai vir daquele que a observa. Então, vê só, Monet, ele fazia muitas telas voltadas para a natureza, tanto que a gente já tem aqui a ponte. Vocês podem ver que as sombras aqui não são pretas e sombrias, escuras, elas têm uma luminosidade, elas têm uma cor para elas já vêm atribuir com um pouco de marrom, com um pouco de vermelho. Dá para se observar isso aqui nas sombras, certo? Então, vale-se muito de atenção. Então, a preocupação de Monet foi a questão da luminosidade, como a luz solar poderia ser refletida nos seres humanos e na natureza. Tanto que grandes técnicas de fotografia também hoje envolvem a luz solar. Então, a gente deve muito ao impressionismo para tal. Esse tema que ele mais iria ver, ele iria abordar quem? A natureza, ambientes marinhos, com os rios, e também os campos.
Porque as flores do campo são magníficas, principalmente os campos de papoulas. Ele iria ver rochedos, montes de feno, ele pintou também, né, catedrais e também as nenúfares aquáticas, que são quase abstratas, tá certo? A gente vai ver um desses quadros também. Olha só, a gente tem as mulheres no jardim, um tema mais bucólico. Veja como até as sombras deixaram de ser sombrias, veja como as cores estão bem vibrantes. Se eu for aproximando, a nitidez vai diminuindo com relação a isso. Não só porque eu também estou dando zoom, né? Óbvio. Que isso é uma tendência natural do zoom. Mas se eu afastar, ela fica um tanto mais nítida. Vamos lá, as nenúfares. Deixa eu dar um zoom nela aqui. Olha como a natureza é importante. Aí a galera pensa, mas ele não acabou ainda em 1800, Iago? Por que esse quadro está em 1920 até 1926? Não quer dizer que o impressionismo parou ali, que Monet também não iria continuar. Claude Monet, ele veio a falecer em 1926. Ele ainda viu muitos estilos surgirem nesse meio termo. Então, seguindo, aqui a gente tem a Catedral de Rouen, em 1894. Olha como ficou bonita. As sombras, vale ressaltar as sombras. Olha as cores como estão bem demarcadas, a luminosidade imposta nelas. Bem, a gente ainda tem Auguste de Renoir, que ele era um tanto animado, vamos dizer assim, com alegria, com todo o euforismo possível. E eles se manifestavam em volta de otimismo, sejamos todos otimistas, com alegria, com movimentação intensa, tudo possível. Ele via Paris e Paris era uma tela perfeita. E esses temas eles viam eram as mulheres, com uma pele mais voltada para o tom de pêssego, os cafés, as crianças, flores, as pessoas dançando. Olha só, o baile do Moulin de Galets. Vejam, toda essa característica otimista com alegria, com dança. Isso era tudo característica do nosso querido Renoir. A mulher com a sombrinha. Veja que as sombras ainda seguem o estilo de Monet, tá certo? Mas também marcando a característica que ele gostava muito de desenhar as mulheres. E o Lagolier, perdão se meu francês estiver errado, como está bem demarcado, os temas da natureza ainda são marcantes e sempre serão marcantes do nosso querido impressionismo. A gente agora vai partir para Degas, com luz artificial, afinal o tempo estava passando, e a gente também vai ver a luz artificial além da natureza, e com ambientes mais fechados. E bem, como ele dizia, a arte não é um esporte, disse Edgar Degas. Ele se destacava por pintar ao ar livre, e ele tinha os temas como bailarinas, corridas de cavalo, lavadeiras, circo, e depois os nus no banho. No vestibular, já caíram alguns quadros de André Degas e Edgar Degas, perdão. E ele visava muito isso. E se você não prestar muita atenção nessas características que o diferem da maioria dos pintores, acaba errando. Então, atenção no nosso querido. A gente tem o jeito da dança da ópera, que isso aqui era característica dele, a questão das danças. A Bolsa de Algodão, de Nova Orleans, os ambientes fechados. E nossa pequena bailarina aos 14 anos, que foi uma escultura de 1881. Bem, o impressionismo evoluiu como tudo evolui. E assim nós surgimos com o pontilhismo. Sim. E era uma técnica de saída do movimento que vinha com pequenas manchas ou pontos de cor que vinham provocar pela sua justa posição. Era uma mistura de ilusão de ótica nos olhos do observador da imagem. Até porque, quando você toma uma distância de uma pintura pontilhista, você
enxerga mais nítido essa forma, dependendo de como ela foi disposta a cada ângulo que você observa, ela pode tomar um outro formato, causando assim também uma ótima ilusão de ótica. Ela era formada por pontos justapostos, bem coloridos, que eram considerados ao culminado do desprezo dos impressionistas pela linha, já que eles não tinham essa questão de nitidez. Ela simplesmente era uma abstração do homem para representar a natureza. Georges Seurat e Poussinat são os maiores representantes do pontilhismo. Aqui a gente tem os exemplos da tarde de domingo, o circo e as margens do porto de Marseille. Bem, então isso é o nosso querido impressionismo e pontilhismo. Logo, logo teremos mais algumas informações aprofundadas sobre o tema. Esse é um resumo bem interessante sobre, tá certo? Então espero que tenham gostado. Se gostaram, dá o like, compartilha, dá o comentário se tiver alguma coisa que estiver faltando, se você sente falta de alguma informação, se tem alguma informação equivocada. Estamos juntos, qualquer coisa é só chamar. Se cuidem, fiquem em casa e tudo vai passar. Essa quarentena vai passar, essa doença vai passar e todos nós vamos voltar com a maior tranquilidade para a nossa vida normal. Então aproveitem, fiquem em casa, cuidado. Um abraço do tio, até a próxima.